espaço, visitando o planeta Terra. O caso Júlio Platner era 9 de agosto de 1983. Ocorreu em um dos mais importantes casos ufológicos da Argentina. Nessa data, Júlio Platner, lavrador e comerciante na região de Winifreda, próximo a Santa Rosa, na província de Pampa, passou por um processo de abdução com grande repercussão nacional. Winifreda era na época um povoado de 1.700 habitantes, que está localizado a 670 quilômetros de Rosário e a 45 quilômetros ao norte de Santa Rosa, capital de Pampa. Como a maioria dos moradores desta pacata cidade, Júlio Platner, 33 anos, ali residia com a mulher e 3 filhos, Júlio de 10 anos, Miguel de 7 e Diego Mariano de 1 ano e 11 meses. Dedica-se a negócio da fazenda de cereais e é uma pessoa simples, de poucas palavras, que lê esporadicamente algumas notícias que mais lhe chamam a atenção nos jornais e é tido como um bom companheiro. No dia 9 de agosto, Platner dirigiu-se ao estabelecimento de Antônio Fischer, localizado a 12 km ao norte do povoado, na rodovia 35, que liga Becastre a Nilfreda. Durante o regresso, por volta das 19h30, ele parou sua caminhonete Fiat para abrir uma porteira. Foi então que ele viu uma forte luz em alta velocidade vindo em sua direção. Instintivamente cobriu sobre seu rosto com as mãos devido à intensidade do seu brilho, sem conseguir distinguir absolutamente nada. Ouviu um estranho assobio, parecido com o de uma turbina. Quando ele se deu por conta, estava no interior de um compartimento com paredes ásperas que pareciam estar revestidas de um material de cor parecida com bege claro. Ele diferenciou algumas estruturas que sobressaíam desse revestimento de uma tonalidade ligeiramente mais clara que a das paredes, porém sem brilho. Eram opacas, assim como o resto da habitação. Pareciam iluminadas por uma luz branca muito clara, natural, que não ofuscava a vista nem produzia sombras. Platner observou que desde o instante que entrou nessa sala, permaneceu sentado em um assento semelhante ao utilizado por dentistas, revestido aparentemente com o mesmo material utilizado nas paredes. Essa poltrona era muito confortável, parecia estar suspenso no ar. Ao redor de Platner havia 4 seres, 3 homens e uma mulher, de um aspecto humano. Eram magros, com aproximadamente 1,65 m, vestiam um macacão inteiriço colado ao corpo, da mesma cor da pele. Eles possuíam lábios finos, nariz achatado, olhos grandes sem pálpebras e ligeiramente sobressaltados do rosto, demonstravam grande tranquilidade. Todos eram calvos. Dois tripulantes, um homem e uma mulher, permaneceram à sua frente, enquanto os outros 2 ficaram posicionados atrás, às suas costas, um à direita e outro à esquerda. Ele tentou falar e não conseguiu entoar qualquer som. Entretanto, recebeu uma comunicação mental em recomendação para permanecer calmo. A seguir, a mulher se aproximou ainda mais e colocou a mão direita sobre sua mão esquerda. O homem, à sua direita, colocou sua mão sobre seu ombro direito. O tripulante, posicionado atrás, à esquerda, se aproximou com um tubo composto por uma metade feita de um material duro e o restante flexível, transparente, medindo uns 20 centímetros. Ele colocou o tubo sobre a parte rígida do pulso da mão esquerda de Platner, sem provocar qualquer dor ou incômodo. Ele sentia-se como se estivesse anestesiado, pois também não sentiu o toque das mãos dos outros tripulantes. Em seguida, aproximaram-se a parte flexível do instrumento do seu cotovelo, e o sangue subiu pelos tubos até a outra metade. Ele tentou tocar o ser que mantinha a mão sobre seu ombro esquerdo, mas bateu em algo invisível
uma espécie de redoma transparente. O mesmo aconteceu quando tentou levantar-se da poltrona. Os 4 seres, por sua vez, movimentavam-se normalmente. Após a extração do sangue, Platina levantou-se normalmente. Em seguida, ele sentiu-se parado sobre uma superfície não muito firme, o que lhe deu a impressão de estar flutuando. Apesar de não conseguir avaliar a duração de toda a experiência, lembrou-se que, no decorrer da semana, estava sem o pullover e o relógio que trazia consigo antes do rápido. As suas lembranças conscientes a bordo da nave terminaram aí. Ele lembra-se apenas de já estar dentro de sua caminhonete, com as mãos sob o volante. Assustado, começou a olhar para todos os lados, e seu primeiro impulso foi dar partida no automóvel, sair dali. Ao acender os faróis, percebeu que não estava próximo da porteira da estância de Fisher, lugar onde avistaram o objeto pela primeira vez. Ele encontrava-se na estrada de terra número 11, que ligava à estrada número 35, à Vila Mirassol, a 19 km da distância. Lembrando então da recomendação do dono da estância para que fechasse a porteira após sua passagem, resolveu voltar ao local onde avistou o objeto. Antes de seguir para lá, entretanto, ele foi até os faróis dianteiros da caminhonete, examinou o braço esquerdo. Encontrou uma espécie de casquinha na parte interior do cotovelo. Por volta das 20h25, Plata chegou na estância, sentindo-se bem tranquilo. Quando chegou em casa, um pouco mais tarde, entrou em desespero ao rever sua família. Influenciado pela ideia de que poderia perder a chance de revê-los em função do contato. Então ele resolveu contar toda a experiência para sua esposa. Nesta noite ele teve dificuldade para dormir devido às recordações e às ardências em seu braço esquerdo. No dia seguinte, Platina voltou à estrada 11, localizou as marcas do pneu de seu Fiat sobre a estrada e na porteira. Constatou seu trajeto interrompido a cerca de 1 quilômetro, a cerca de 1,5 metros da porteira na ocasião de sua saída. Não havia marcas de retorno no sair da caminhonete, havia apenas a marca da caminhonete chegando pela estrada 35, onde ele retornou para fechar a porteira após a experiência. O caso teve repercussão local e posteriormente nacional, atraindo pesquisadores. O grupo de investigação de vida de teste IV, junto com o CIOVINI, Sociedade Investigadora de OVNIs, e o ONIF, Organização Investigadora de Fenômenos Espaciais, apuraram diversos detalhes do caso. Além das evidências principais, há marcas no braço, as marcas de pneu na portaria. Eles descobriram um aparente efeito eletromagnético, marcas da caminhonete Fiat, cabos de telégrafo cortados que passam pela estância de Fisher, e por fim uma inexplicável explosão que foi ouvida por muitos quilômetros de distância no dia 11 de agosto. As marcas no braço de Plata foram analisadas pela bioquímica doutora Priotti, que confirmou que elas foram produzidas por extração de sangue através de uma maneira não convencional, não havendo punção. Existe uma diferença nos cortes, evidenciado pelo tamanho de cada um, e porque na parte interior do cotovelo detectou-se uma pápula, como se tivesse havido uma absorção. Segundo Óvido Ponce, cabo da delegacia da polícia de Winifreda, que tomou parte nas investigações, houve uma ruptura na linha telégrafa no local onde ocorreu a abdução, sendo que aparenta ter sido queimado. O pessoal da região ouviu uma violenta explosão por volta das 17h50. Segundo investigações, estava ocorrendo um evento aeronáutico com a participação de carros supersônicos nas proximidades da base aérea General Pico, que muito provavelmente originou o estrondo ouvido naquela ocasião na área onde o caso ocorreu. Segundo o depoimento de Fish, dono da estância, os animais apresentaram comportamento estranho no preciso momento da abdução. Todos pareciam assustados e permaneciam agrupados todos no mesmo local. Também foram descobertos casos ufológicos anteriores ao de Júlio Plata, inclusive muito parecido com este caso, ocorrido em 22 de maio de 1902, na mesma região, em Winifreda. Tal episódio foi descrito no livro Humanoides, de Gordon Creighton. O caso Gustavo Salik. O estado do Paraná é muito rico em ocorrências ufológicas. No estado registram-se inúmeros casos de observação de estranhos objetos voadores.
pouso e contato com os tripulantes destes objetos. Um dos casos mais interessantes envolveu uma família que encontrava-se em um sítio da região de Antonina, no litoral paranaense. Transcrevemos a seguir trecho do depoimento de Gustavo Salic, publicado na revista Planeta Especial Ufologia, de março de 1984. Em meados de junho de 1982, um amigo da família, o Sr. Wildegard, e 2 filhos, Daniel e Paulo Gustavo, a fazer um passeio pelo campo, se depararam com uma clareira de mata virgem. A vegetação estava morta, inteiramente seca até as raízes. A clareira era exatamente circular. A área queimada possuía a forma de um cone truncado, tendo o círculo superior um diâmetro de aproximadamente 14 metros e um inferior de 7 metros. Via-se nitidamente que o círculo superior tinha na parte externa árvores verdes, sendo que os galhos do interior do círculo estavam secos. A vegetação rasteira permaneceu morta e seca por 6 meses, mas as árvores de 10 metros de altura estão secas até hoje. Agora, no solo do círculo interno, nasceu uma nova vegetação rasteira. E ao longo de uma picada, pode-se notar alguma vegetação seca esporádica, a uma distância de até 100 metros do círculo. Convém lembrar que esta região litorânea, com chuva frequente, estava encoberta de um verde abundante, não existindo vegetação seca. Em fim de outubro do mesmo ano, por volta das 22 horas, minha esposa, nosso filho Paulo e o jovem Sérgio Luiz, em visita à família, ouviram um zumbido penetrante. Um súbito zumbido penetrante, que a todos assustou por tratar-se de um som inteiramente desconhecido. Segundo depois Paulo, para sua surpresa, recebeu uma informação telepática de que uma nave havia descido a 60 metros da casa sede com 3 tripulantes a bordo que se diziam amigos. Os mesmos se identificaram: Zanatron, Monjuro e Norton. Norton chegou até a porta da tela da casa e transmitiu telepaticamente que ali estavam para recolher plantas e que permaneceriam por 45 minutos aproximadamente. Devido à escuridão e à visão limitada através da tela, apenas percebeu-se o vulto, que parecia ter óculos de natação. A sua altura era de aproximadamente 1,90 m e seu físico semelhante ao nosso. Os familiares foram aconselhados a não sair de casa porque a nave lhes transmitia uma radiação nociva aos seus corpos físicos. Durante os 45 minutos de permanência, um dos tripulantes transmitiu dados sobre a nave e seu funcionamento. O círculo externo tinha 7 metros de diâmetro e o espaço interno de 5 metros. A nave estaria pousada sobre 3 pés e os tripulantes entravam e saíam dela por uma espécie de levitação. Apesar de terem explicado o sistema de propulsão, fomos posteriormente solicitados a não publicar este item. Em torno das 22h45 veio uma mensagem para minha esposa dirigir-se à janela sozinha e receber a saudação de despedida. De repente, um facho de luz branca de incrível potência clareou a noite. Em seguida, outro facho, desta vez azul, começou a alternar com o facho branco. Isso repetiu-se várias vezes quando a nave decolava. Por fim, perguntaram se ela gostara. Ida ficou muito feliz e contente por essa demonstração de cortesia para com ela. No decorrer do tempo vieram outras mensagens deste e outros amigos de fora que serão publicados oportunamente. Também fomos ensinados a nos aperfeiçoar no uso da cromoterapia em conjunto com a radiestesia. Resultados positivos surpreendentes alegram agora o nosso cotidiano, pois vemos nossos amigos curarem-se dos males que antes nunca foram sequer aliviados pelo tratamento convencional e moderno. No dia 21 de junho de 1984, esteve na clareira recolhendo amostras da vegetação e do solo local. O Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, CIPEX. Todo esse material foi submetido a exame laboratorial e foi constatado alto índice de radiação gama, que é prejudicial à saúde. Constatamos em loco o depoimento do Sr. Salic, que realmente ainda encontrava-se árvores mortas no local. Somente uma vegetação rasteira crescia no interior do círculo. Dessa área foram coletadas amostras de folhas secas e verdes, gravetos, cascas de árvores mortas e terra. Posteriormente foi recolhido uma segunda amostra próxima ao local da clareira para comparação, mas nada foi constatado. Até o momento não observamos nenhum fenômeno natural que produza radioatividade no meio de uma mata virgem. Os dados fornecidos pelo laboratório foram bastante significativos e com certeza os índices de radiação gama deveriam ser bem maiores em 1982, quando foi encontrada a clareira.
tanto o solo como as folhas que cresciam dentro da clareira até a época da pesquisa apresentava elevado índice de radioatividade gama, o que torna o local bastante perigoso. Em entrevista à família Salik, soubemos que pessoas desinformadas que gostam de utilizar pirâmides resolveram realizar meditação dentro da clareira. Por várias horas, possivelmente ficaram expostas a um alto índice de radioatividade. A radiação é acumulativa e quanto mais nos expomos a ela, mais nosso corpo acumula, levando certo tempo para termos um resultado nada satisfatório para a saúde. O perigo que esse tipo de atividade pode voltar-se a si mesma, tendo resultados catastróficos. Equipamento como um contador Geiger, muita cautela e informação são recomendados nesse tipo de caso. Na fazenda da família Salik, que já ocorreu estranhos fenômenos ufológicos, e especulamos que é provável que essa clareira tenha sido produzida por um OVNI, cujo campo energético causou a morte da vegetação no local. É possível que tenha ocorrido uma tentativa de pouso ou algum tipo de manobra do gênero. O caso Elias Seixas. Elias Seixas de Matos, carioca, era caminhoneiro em 1980, quando teria vivenciado uma experiência inexplicável. Seu relato, junto a de outros dois amigos, entrou para a história da ufologia brasileira pela riqueza de detalhes com que descreveu as situações pelas quais passou a pesquisadora Irene Grandes e ao hipnólogo Silvio Lago. No dia 25 de setembro de 1980, Elias e os acompanhantes da boleia do caminhão, seu primo Alberto Seixas Vieira e o amigo Arcide Souza, voltavam de Goiás, onde tinham ido deixar uma carga. Durante a viagem de volta, alguns fenômenos estranhos começaram a ocorrer, com o pisca dos faróis do veículo, mesmo desligados, como o piscar dos faróis do veículo, mesmo desligados, e sensações de desconforto e sonolência. No caminho, quando estava a 100 km de Conceição do Araguaia, Goiás, uma sensação de pressão na nuca, o retorno do pisca-pisca dos faróis e a impressão de ouvir uma voz forçaram Elias a parar. Quando saía do caminhão, ele não percebeu, mas seus colegas teriam visto um feixe de luz azulado atingi-lo. Quando já estava todos fora da cabine, eles avistaram uma espécie de fogo do mato a cerca de 1,5 km, e resolveram investigar. Desde o princípio, Alberto sentiu muito medo e resolveu não continuar andando naquela direção. Poucos segundos depois, Elias também foi tomado de pavor e decidiu desistir. Assim, os três voltaram, entraram no caminhão e continuaram o percurso. Elias Seixas continuou no volante. Guaraci, o outro passageiro, carregava um chapéu de palha preso por um fio de nylon que, aparentemente, sem nenhuma explicação, foi lançado pela janela. Sem entender o que aconteceu, os três resolveram novamente parar e descer do caminhão, e por cada lado da carreta, encontrar-se iam na traseira do veículo para pegar o chapéu. A partir daí, nenhum deles lembrava-se da sequência dos acontecimentos muito bem, exceto a sonolência com que retornaram à cabine do caminhão e o fato de chegarem à próxima parada a cerca de 5 horas depois do previsto. Essa amnésia parcial, combinada aos estranhos fenômenos ocorridos durante a viagem, teriam feito os três buscarem ajuda no Congresso de Ufologia da pesquisadora Irene Grandes. A partir desse primeiro contato, suas histórias e as de Elias, com mais destaque que as dos demais, foram reveladas através de várias sessões de hipnose regressiva aos quais os caminhoneiros foram submetidos. Segundo seu depoimento, antes de encontrar Guaraci, Elias foi surpreendido por um foco muito forte de luz, levado para uma nave. Dentro da nave, ele viu um ser de frente para uma sete de alavancas sentado. O ser de enormes braços estava com o cotovelo na coxa, mas não curvava o tronco. Durante sua permanência na nave, o abduzido teria sido submetido a uma série de experiências. Por um momento, quando deitado numa espécie de cama onde seria estudado, viu um de seus companheiros que teria dado um soco no ser que o estudava. Segundo Elias, era ao todo 3 seres. Entre outros testes que teria feito com Elias, o abduzido relatou que implantaram algo em seu crânio e colocaram um aparelho em seu peito. Coletaram amostra de sangue e esperma, fizeram furos em seus dedos. Elias contou ainda que foi levado para o que foi explicado pelos seus raptores como uma base espacial localizada em Marte.
Ali ele pôde ver, sem ser visto, uma série de seres de cabeça grande, desproporcional ao corpo e muito pequenos, que pareciam estar trabalhando. O relato continuou e Elias afirmou estar no que parecia ser uma rua, quando teria visto dois homens, um negro e outro branco, que ele percebeu serem siameses, grudados pelo braço. Ele quis tocá-los, mas seu raptor não permitiu. O caminhoneiro foi então levado a uma marquise, onde viu seres que pareciam bonecos plásticos, de aspecto cinzento, após o que foi trazido de volta à terra. Entre outras revelações feitas durante a hipnose, Elias disse que os seres informaram vir de uma estrela da constelação de Ursa Menor. Tinham 2,10 metros de altura, olhos rasgados horizontalmente, de cor brilhante, e sua vestimenta assemelhava-se a uma espécie de roupa emborrachada. Sem a regressão, ele só se recordava de ter descido do caminhão e de já estar na cabine. Ele e seus acompanhantes só começaram a se dar conta da estranheza dos acontecimentos quando perceberam que chegaram 5 horas além do previsto na próxima parada e gastaram pouquíssimo combustível para a distância percorrida. O suposto abduzido teve ainda sequelas físicas, como dores nos dedos e no ombro. Não reconheceu a própria filha ao chegar em casa. Também sofreu de impotência sexual durante os 4 meses seguintes ao suposto encontro, sem que os médicos que procurou, segundo ele, conseguissem chegar a algum diagnóstico. O abduzido ficou com uma calcificação no crânio que, segundo os especialistas ao qual foi levado, só poderia existir se tivesse feito uma cirurgia. A marca no peito, por terem aparentemente introduzido no aparelho, permaneceu. Até hoje, Elias apresentou seu relato em congressos e palestras, tendo tornado-se um clássico e rico exemplo da abdução, amplamente aceito pela ufologia nacional, mesmo que não se tenha notícia de estudos aprofundados de suas sequelas por alguma universidade ou extração de seus supostos implantes para pesquisas em laboratórios especializados. Caso de alienígenas répteis. Em 1992, conheci uma professora de geografia, Sônia Schmidt, que lecionava na cidade de Joinville, Santa Catarina. Quando ela soube que eu apreciava os fenômenos ufológicos, ela relatou um caso que considero de sua importância para o meio ufológico. Trata-se de um caso ocorrido nos idos de 1981. Um aluno de nome Fernando, que na época frequentava o curso de Biologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ele seria mestre ou doutor em Biologia. Segundo ela, Fernando estava em sua casa na praia aproveitando o verão. Uma noite, por volta de 20 horas, saiu a pé para procurar um amigo vizinho na praia. Quando atravessava uma ponte, percebeu uma luz no reflexo d'água. Perdeu os sentidos e desmaiou. Ao acordar os sentidos, notou que estava deitado na beira da ponte. Levantando-se, dirigiu-se à residência de seu amigo. Lá chegando, notou que todos estavam apreensivos com sua presença e questionaram onde estava todo aquele tempo. Foi só então que percebeu que era aproximadamente 1 hora da madrugada. Não soube explicar seu sumiço, apenas relatou o que lembrava. Todos acrescentaram que atravessaram por várias vezes a ponte à sua procura, mas que nunca havia visto por lá, entregado com seu misterioso lapso temporal. Depois de vários noites mal dormidas, resolveu procurar um amigo dentista que realizava hipnose regressiva. Pediram que tentasse descobrir o que havia ocorrido naquela noite. O dentista, que foi namorado de Sônia, realizou a hipnose gravando seu depoimento em uma fita de rolo. Após, para o espanto de ambos, os céticos souberam que Fernando fora vítima de uma estranha abdução ocorrida aquela noite. Sob hipnose, Fernando revelou que seus captores eram anfíbios, lembrando réptil tipo sapo. Cheiravam muito mal e eram muito agressivos. No interior de um objeto, retiraram suas roupas agressivamente, jogaram-no em uma espécie de mesa e introduziram várias agulhas em seu corpo. Fernando, gritando para ir embora, afirmando que sentia muitas dores e enjoo devido ao mau cheiro dos seres. Eles não lhe davam ouvido. Continuando os exames que estavam dispostos a fazer, mais tarde jogaram Fernando vestido no mesmo local onde haviam levado. De alguma forma, em seu consciente, conseguiram fazer com que ele não se lembrasse da desagradável experiência que tivera.
Após ouvir a fita, pediu ao dentista que não divulgasse sua história sob hipótese alguma a ninguém. E os dois combinaram que a partir daquele dia ficariam em completo sigilo. Algum tempo depois, devido ao seu relacionamento com o dentista, Sônia veio a tomar conhecimento do fato, prometendo sigilo. Como já havia passado algum tempo e considerando importante para os anais ufológicos, Sônia resolveu confidenciar-me o caso ocorrido com Fernando. Tentamos entrevistar o dentista, que rispidamente evitou qualquer tipo de contato conosco quando o visitamos em sua residência. Alguns anos depois, em uma de minhas palestras na cidade de Curitiba, tive acesso a uma cópia xerox da transcrição da hipnose realizada pelo dentista. A pessoa que me forneceu achava que sabia me informar apenas que se tratava de um caso de abdução ocorrido no litoral catarinense. Aparentemente, o dentista havia deixado mais pessoas tomarem conhecimento do caso de Fernando. O xerox confirmava todas as informações passadas por Sônia posteriormente. Em 1983, quando cursava o curso de Biologia, estive participando de um congresso nacional de zoologia em Cuiabá, onde tive a oportunidade de fazer amizade com todos os integrantes do curso de Biologia de Florianópolis, que estavam presentes. Segundo Sônia, Fernando encontrava-se entre eles. Como ele não sabia do meu interesse pela ufologia e eu não sabia do seu envolvimento em um caso desse tipo, nunca nos revelamos verdadeiramente. Em minhas pesquisas descobri que Fernando realizou mestrado em sua área no estrangeiro, mas não conseguiu contato para confirmar a abdução. De qualquer forma, ele muito provavelmente não estaria interessado em revelar-me sua desagradável experiência. Acredito que o dentista ainda esteja na posta feita dos relatórios originais compilados da hipnose realizada naquela época em Fernando. Confio plenamente no depoimento de Sônia, que nos anos que alimentamos amizade, nunca demonstrou qualquer dúvida ou contradição em seu relato. Ela também pudera perder o contato com o seu ex-namorado. Assim como esse caso, muitos outros devem ter ocorrido de forma similar. Pessoas que tiveram experiência desse tipo procuraram profissionais médicos, dentistas ou psicólogos para se hipnotizarem. Ao descobrir seu envolvimento indireto por esse tipo de fenômeno, que por vezes assusta, preferem clausurar-se em seus casulos, voltando normalmente às suas pacatas vidas, onde realidades como essa fogem do cotidiano seguro. Caso Trans-em-Provence. Na tarde de 8 de janeiro de 1981, um estranho objeto pousou em uma fazenda próxima à vila de Trans-em-Provence, na região de Var, no sudoeste da França. Tal objeto deixou vestígios do ambiente que foram coletados pela polícia francesa e posteriormente analisados em laboratórios do governo francês. Este foi um dos muitos casos investigados pelo GEPAN, Grupo de Estudos de Objetos Aeroespaciais não Identificados, órgão de pesquisa ufológica oficial do governo francês, que é ligado à agência espacial do país. O protagonista do caso foi o fazendeiro Renato Nicolai, com 55 anos na época, em cuja propriedade um OVNI pousou e decolou imediatamente. Quando isso ocorreu, a testemunha, pensando tratar-se de um dispositivo militar em testes, entrou em contato com a polícia francesa, que iniciou uma investigação do caso. A princípio entrevistaram a testemunha, depois coletaram a amostra do solo e plantas no local do pouso. Essas amostras foram coletadas 24 horas após o ocorrido. Imediatamente, o grupo de pesquisa foi avisado e participou das investigações. O grupo de pesquisa ufológica ligado à agência espacial francesa realizou novas coletas e mediações do local, repassando essas informações aos laboratórios de pesquisa. O primeiro relatório do caso foi publicado pelo grupo de pesquisa ufológica em 1983, na nota técnica número 16, inquérito 8110, análise de vestígio, e está disponível no site do GEPAN. O relatório apresenta fotografias do local, crocs, depoimentos e resultados das análises laboratoriais. Minha atenção foi despertada por um pequeno ruído, uma espécie de pequeno assobio. Eu me virei e vi no ar um objeto que estava à altura de um pinheiro, na borda da minha propriedade. Este objeto não estava girando, mas desci em direção ao chão. Eu só vi um ligeiro assobio, não vi chamas, nem por baixo ou ao redor do objeto. Enquanto o objeto continuava a descer, eu cheguei mais perto, subi no alto de um chalé e eu pude ver muito bem lá de cima do telhado.
dela lá, eu vi o objeto pousar sobre o chão. Nesse momento o objeto começou a emitir um assobio constante e consistente. Depois ele decolou rapidamente, chegando até a altura das árvores, quando acelerou rapidamente em direção ao nordeste. Quando o objeto começou a subir, eu vi debaixo dele 4 aberturas onde não havia fumaça ou fogo sendo emitido. Eu estava nesse momento a 30 metros do local do pouso. Eu posteriormente andei pelo local e percebi um ciclo de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Em certos pontos do ciclo havia marcas. O objeto tinha a forma de 2 pratos colocados um contra o outro. Ele deve ter aproximadamente 1,5 metros. Tinha cor de chumbo. O objeto tinha uma borda ou faixa em torno de sua circunferência. Por baixo da cinta eu vi 2 coisas que poderiam ser trem de pouso ou pés. Havia também 2 círculos parecidos com portas. Estes 2 pés ou trens de aterrissagem tinham um comprimento de 20 centímetros por baixo do objeto. As amostras do solo e alfafa coletadas no local do pouso, assim como as amostras de controle coletadas em diferentes distâncias do ciclo, foram submetidas a uma série de testes físicos e químicos no laboratório da Agência Espacial Francesa. Segundo a estudos de difração eletrônica da Universidade de Toulouse, espectrometria da massa por bombardeio de íons na Universidade de Metz e análise bioquímica das amostras vegetais no National Institute of Agronomy Research, entre outros. Tal a documentação do caso referente às investigações da polícia francesa e do grupo de pesquisa ufológica francesa, assim as análises nas amostras coletadas estão disponíveis na seleção de referências. O caso Trens em Provence é um dos casos mais documentados cientificamente da ufologia. Cientificamente foi comprovado que os traços ainda estavam perceptíveis 40 dias após ele ter ocorrido. Também ficou provado que a marca foi produzida por um objeto sólido que, devido ao seu peso, produziu grande pressão no local. Foi constatado um aquecimento imediatamente após o choque, que atingiu 600 graus Celsius. O pigmento da clorofila nas amostras afetadas caiu 50%. As folhas jovens resistiram mais, os danos ficando apenas com características de folhas velhas. Embora não tenha havido sinais de forças radioativas, existem indícios de uma forte energia eletromagnética atingindo o local. Em níveis bioquímicos, as análises foram feitas em relação à fotossíntese, lipídios, açúcares e ácidos. Foram constatadas inúmeras diferenças entre as amostras do controle e as amostras afetadas. A maioria das mutações bioquímicas foram descobertas pelo cientista Michel Boynias, do INRA, Agência Espacial Francesa, descrevendo as folhas jovens para a jornalista francesa em 1983. Boynias afirmou que, do ponto anatômico e fisiológico, elas têm todas as características de sua idade, mas elas apresentam as características bioquímicas de folhas em idade avançada, folhas verdes. E isso nos lembra que não sabemos nada de nosso planeta. Em um relatório publicado no Journal of Scientific Exploration, Boynias concluiu assim: não é o objetivo do autor identificar a exata natureza do fenômeno observado em 8 de janeiro de 1981 em Trans em Provence, mas pode-se concluir razoavelmente que algo incomum ocorreu de forma consistente com uma fonte eletromagnética de estresse. A mais notável coincidência é que, ao mesmo tempo, o físico francês J.P. Petit traçou equações que levou anos mais tarde a evidência de que aqueles objetos voadores poderiam ser impelidos a voar em altas velocidades sem turbulências nem ondas de choque, utilizando força a partir de efeitos de magneto-hidrodinâmica de Laplace. O caso Sítio Feliz. A cidade de Antônia destaca-se no cenário ufológico paranaense pela quantidade de avistamentos registrados, bem como pelos recorrentes mistérios e lendas na região. Honrando sua fama, a cidade foi palco de um interessante caso de pouso de UFO, ocorrido na zona rural do município. O caso ocorreu na madrugada de 25 de abril de 2003, por volta da 1 hora da manhã. A testemunha Lígia Maruro assistia ao programa do Jô Soares, já deitada em seu quarto. A viúva morava sozinha em sua propriedade, o Sítio Feliz.
situado no bairro São José, próximo à rodovia de acesso a Antonina, a 6 km da cidade. Repentinamente, uma forte luz branca entrou pela janela, acompanhada de um som de estalo. A luz apagou-se, sugerindo blackout na região. Ao sair para verificar, a testemunha não viu nada de anormal. Não havia qualquer objeto visível na região. No dia seguinte, a testemunha percebeu estranhas marcas em seu gramado. No mesmo dia, várias aves de criação morreram misteriosamente. Ao todo, 9 perus e 3 gansos morreram sem que se soubesse a causa da morte. O fato chegou ao conhecimento do CIPEX, que realizou uma investigação de campo no local no dia 7 de maio daquele ano, há cerca de 2 semanas após a ocorrência. Durante a investigação foram identificadas as marcas no quintal da testemunha. Foram feitas mediações no local e coleta de amostras de plantas e solo para serem analisadas em laboratório posteriormente. Essas análises não revelaram qualquer anormalidade nos materiais coletados. Casos na Lapa, cidade de Lapa, Paraná. Pequenas cidades no interior em todos os estados brasileiros são palco de fatos misteriosos e ufológicos, que muitas vezes foram parte da história e cultura local. Lapa, distante cerca de 100 km de Curitiba, é uma das cidades com origem ligada ao tropeirismo. A Lapa é uma das cidades mais antigas do estado do Paraná e mantém seu centro histórico com características originais. As ruas de paralelepípedos, as réplicas de luminárias antigas e construções do estilo colonial português encantam os visitantes. Nestas ruas e imóveis está viva a memória de um episódio que marcou a trajetória política brasileira e ficou conhecido como Cerco da Lapa, ocorrido em janeiro de 1894. Neste violento episódio, revoltosos vindos do Rio Grande do Sul cercaram a cidade, que ficou sitiada durante 3 dias, resultando na morte de seus defensores. Mais tarde, a rebelião foi debelada, ficando fato vivo na memória da cidade. Seu nome tem origem na marcante presença ao leste de uma montanha com formações rochosas que contém uma gruta onde morou entre 1847 e 1855 o monge João Maria da Agostinhos, tornando-se ponto de peregrinação de grande valor místico. São João Maria, como era conhecido, dedicava-se ao estudo das plantas da região, medicava enfermos, realizava profecias e fazia orações, razão pela qual o local hoje parte do Parque Estadual do Monte. É procurado por pessoas que buscam cura para seus males. Registros históricos apontam que foram 3 os monges que frequentaram a região, além de João de Maria da Agostinhos. O segundo esteve na Lapa em meio à Revolução Federalista, o terceiro em 1912. De acordo com a lenda, os monges faziam previsões diversas. Alguns diziam ser possível perceber a imagem de uma santa na fenda existente da pedra que serviu de abrigo ao monge João Maria, conhecido como Pedra Partida. Além dos mistérios históricos, a cidade resiste diversos fatos ufológicos ocorridos em sua maioria na zona rural do município. Em outubro de 1998, objetos luminosos foram observados em diversas regiões do município. Um destas testemunhas foi o Sr. Pedro e diversas pessoas que encontravam-se na propriedade. Todos observaram objetos luminosos com cauda que evoluiu sobre as árvores presentes na propriedade. O caso ocorreu logo após o anoitecer, quando a testemunha ouviu um estranho zumbido. Pouco depois, o misterioso objeto surgiu por trás de um morro próximo, passando por cima de casa, pairando sobre uma pedreira e por fim posicionando sobre um pinheiro. Alguns dias depois, a árvore relativamente secou, apresentando sinais de exposição ao calor, embora sem sinal de queima. A maioria das folhas das árvores encontrava-se murcha. Durante a investigação realizada no local pelo ufólogo Júlio César Godardi, outras árvores presentes na rota de passagem do objeto apresentavam-se danificadas. O caso General Carneiro. Em 13 de agosto de 1999, o pecuarista Ernesto Eleutérico Maciel, 65 anos, na época, observou um disco voador pousado em sua propriedade, a fazenda Tarumã, localidade de Santa Lídia, em General Carneiro. Ernesto, que já foi vereador em sua cidade, acordou com um forte zumbido, acompanhando de um clarão que iluminava o interior da casa. Acreditando que a mesma pegava fogo, ele acorda
Outros moradores para deixar a casa. Ao sair, todos observam um objeto em forma de disco. Tal fato foi divulgado no jornal Comércio, na União de Vitória, Paraná. União da Vitória, Paraná, em 20 de agosto de 1999. Tal notícia chamou a atenção de outras pessoas que também foram testemunhas do misterioso objeto, que contaram ao jornal, que publicou a seguinte nota. Outras pessoas também viram o disco voador. Assim que tiveram conhecimento da matéria publicada na edição passada do jornal O Comércio, relatando o contato que o pecuarista Ernesto Eleutério Maciel disse ter mantido com um OVNI em General Carneiro, algumas pessoas procuraram nossa redação dizendo que também teriam visto o objeto. Os professores João, Carlos e Maria de Fátima, que preferiram não revelar seus sobrenomes há aproximadamente 3 meses, por volta das 23h30, retornavam de Cruzeiro Machado, onde lecionam, e disseram terem visto um objeto luminoso que passou em direção a General Carneiro, desaparecendo logo em seguida. Outro relato, porém mais recente, veio de Paula Freitas, onde um cidadão que preferiu não publicar seu nome nos informou que há 3 semanas um objeto luminoso apareceu por 3 dias consecutivos. Por volta das 18h30, descia, fazia movimentos circulares e depois desaparecer. Disse o rapaz que pretende esperar que outras pessoas confirmem o contato para então apresentar-se publicamente. Já para uma moradora do bairro São Pedro, tudo isso refere-se a mais uma mensagem divina, nada mais do que Deus tentando manifestar-se. Caso contrário, porque só nós avistamos tais fenômenos, pergunta, não seria correto eles concretizarem-se? Não seria correto eles concretizarem tal contato? Pergunta. Contudo, para pesquisadores e ufólogos, a nossa reportagem é de profundo interesse. Tanto que, por e-mail, muitos estudiosos nos solicitaram várias informações. O jovem Alexandre Martins, por e-mail, enviou-nos a seguinte mensagem. Parece ser coincidência, mas em Armazém, a 35 km de Tubarão, várias pessoas juram ter visto um OVNI entre o Morro do Cará e a cidade. A prefeitura tem até um vídeo sobre o objeto e espera especialistas para identificar o caso. O caso Podernone. No final de setembro e início de outubro de 1995, a Itália foi palco de uma grande onda de aparição de OVNI. Em 3 ocasiões, estes objetos pousaram, deixando marcas no solo na província de Pordenone, ao norte do país. Os eventos sucederam no dia 22 e 27 de setembro em Arba e Maurício, respectivamente, no dia 4 de outubro em Maniago. As 3 marcas eram idênticas no tamanho, 10 metros e 60 centímetros, e nos detalhes apresentados sinais de exposição à radiação micro-ondas nas plantas e desidratação. Juntas, as 3 marcas foram uma espécie de triângulo isósceles, envolvendo o lado redonda, o Lago Redonda, não muito longe de Friuli. O caso foi exaustivamente investigado pelo Centro Ufológico Nazionale UNI e pelo Ministério da Aviação Civil da Itália. Os eventos em Arba aconteceram na noite de 21 a 22 de setembro de 1995, quando houveram intensas manifestações ufológicas na região. No dia 22 de setembro, um ex-marechal de Carabineiros, Roberto Boran, encontrou uma marca circular com 10 a 60 centímetros de diâmetro em uma plantação de soja e alfalfa em sua propriedade. O militar constatou que as plantas dentro do ciclo apresentavam-se murchas, como se tivessem sido cozidas. No dia seguinte, ele resolveu informar o comandante dos Carabineiros de Maniago, Marechal Lorenzo Rizzo, o qual efetuou uma inspeção e autorizou o professor Antônio Chiumiento, responsável por investigações científicas do Centro Ufológico Nacional, a realizar investigações no círculo. Durante sua investigação, ouviu especialistas em diversas áreas e chegaram à conclusão de que a marca não poderia ser explicada através dos fatos naturais do local. Foram obtidas diversas amostras, tanto
dentro quanto fora do ciclo, tanto na superfície do solo quanto no subsolo, além de amostras de palavras. Estas amostras foram analisadas pelos pesquisadores Datílio Alejandro, químico, e Vincenzo Iorio, especialista de sistemas de automação do computador. Uma análise sem amostra do solo em locais de pouso não prova que um disco voador tenha pousado no local, no entanto, permite eliminar diversas possíveis causas. No caso de Arba, não foram detectadas ações de agentes químicos e herbicidas, detectou-se forte desidratação das plantas afetadas. Nas amostras do solo coletada dentro do ciclo, a atividade orgânica estava normal e igual às amostras de fora do ciclo. Também foram encontrados pequenos invertebrados perfeitamente saudáveis em ambas as amostras, evidenciando que não houve alteração na vida microbiótica do solo. Culturas in vitro realizadas a partir dessa amostra confirmaram estes resultados. A análise mineralógica das amostras como também não apresentou alterações nas taxas de silicatos, a taxa de sais minerais comuns, como magnésio, potássio, cálcio, cloreto, citratos, nitritos, sulfatos e fosfato e amônia, também não apresentaram alterações. Entretanto, análises em DSC realizadas pelo Dr. Datílio revelaram que havia uma estranha anomalia na amostra coletada dentro do ciclo. O material apresentava temperatura crítica de alguns componentes do solo acima da média. Isso sugere que estas amostras foram expostas a algum tipo de energia, possivelmente radiação micro-ondas. Esse tipo de exposição explicaria os efeitos observados nas plantas internas ao ciclo, que apresentavam-se como quicosidas. Essas características foram também identificadas nos outros ciclos encontrados na mesma região à época, além de outros dois casos ocorridos em Lugosana, Campania, Avellino e Siciliano, Nápoles, em 1989 e 1990, respectivamente. Em Maurício, a marca foi encontrada por volta às 18 horas de 27 de setembro de 1995 pela senhora Eliana Faveta. Ela mantinha uma plantação de alfafa às margens de uma rodovia entre Aviano e Maurício, mais precisamente na região de Monterale, Valsecina. Logo após a descoberta da marca, a polícia foi avisada e o mesmo investigador destacado para o caso de Arba foi contatado. Ao chegar ao local, ele constatou que era idêntica à encontrada em Arba, tanto no tamanho quanto nas características apresentadas. Ele coletou amostras seguindo a mesma metodologia utilizada dias antes no outro caso. As amostras foram enviadas para análise e os resultados obtidos foram os mesmos verificados em Arba. Em Maniago, o terceiro ciclo foi descoberto por Pietro Berzato, morador de Arba. Este ciclo também encontra-se uma plantação de alfafa às margens de uma rodovia entre Maniago e Campagna. Pietro, ao descobrir a marca, pensou que alguém havia espalhado algum tipo de substância colorante no local, como brincadeira de mau gosto, e resolveu cortar as plantas no local. O caso logo chegou ao conhecimento dos ufólogos do PUM, e o professor Antônio Chiumiento logo seguiu para a investigação do local. Apesar de ter encontrado as plantas já cortadas, pôde realizar a mesma análise realizada nos outros dois casos anteriores. Os resultados foram semelhantes aos outros dois casos citados. As análises indicaram também que, neste caso, as plantas não haviam sido dobradas como nos dois casos anteriores. O professor Antônio emitiu um relatório que foi enviado à Força Aérea Italiana, que mantém uma comissão de pesquisa ufológica. Os documentos referentes a estes casos ainda não foram liberados e disponibilizados ao público por parte das autoridades italianas. O caso Chico Pi. Em 1997, por consequência do caso Chupa-Cabras, conhecemos uma família de caseiros da chácara Chico Pi, em Campina Grande do Sul. Entrevistamos Paulo, sua esposa Nery e seus 3 filhos menores. Todos afirmaram que presenciaram objetos voadores não identificados, que chegaram a quase pousar na chácara. Depois de alguns desenhos de um dos objetos que passavam por ali, fomos convidados pela família, com o consentimento dos proprietários, a presenciar o fenômeno. No dia 10 de junho de 1997, por volta às 19 horas,
Para nossa surpresa, filmamos um objeto que surgiu no horizonte. Aumentou sua intensidade e locomoveu-se para a esquerda em direção ao morro do Anhangava, aumentando sua velocidade e desaparecendo por trás de algumas árvores. Toda a filmagem durou aproximadamente 5 minutos. Animados com a aparição, pedimos para voltar na noite seguinte para tentar presenciar novamente o fenômeno. No dia 11, aproximadamente no mesmo horário, o objeto retornou, mas desta vez aproximou-se mais, deixando reflexo de seu brilho nas copas das árvores. A esfera apresentava-se cor dourada, aumentando seu brilho. Novamente dirigiu-se para a esquerda, sentido leste, desapareceu por entre as árvores, aumentando sua velocidade. Mais tarde, eu e Maurício descobrimos que o local de onde surgia a tal luz era onde existia o maior índice de ataques a animais. O poste de Sr. Watts pertencia a uma raras de criação que perdeu mais de 30 galinhas. Encontramos algumas que sobreviveram ao ataque, mas que possuíam cicatrizes em seus corpos, no abdômen. Maiores detalhes verificamos no livro Os Olhos do Dragão e no vídeo Chupa-Cabras, ambos de minha autoria. Em fevereiro de 1999, entrevistei Nery e me relatou o seguinte: Nery estava frequentando a escola Graciosa em 4 Barras, cidade próxima de Campina Grande do Sul. Em uma das aulas avistou um objeto iluminado com seu instrutor, que se recusava a comentar o assunto. Quando chegou à sua casa, presenciou junto à sua família um pequeno objeto em plena luz do dia, que pairou sobre uma mimoseira nos fundos de sua casa. Notei que na copa da referida árvore existiam galhos e folhas secas, como se algo muito quente estivesse por ali. Em 1997, um galo foi atacado misteriosamente, levando várias semanas para se curar. Agora, em 99, várias codornas desapareceram de dentro de um pequeno galinheiro apropriado que estava trancado por todos os lados. Apareciam sem a cabeça, sem os pés, sem órgãos internos ou sem costelas. Algumas galinhas também começaram a desaparecer. Em 1º de janeiro de 1999, uma galinha branca que foi encontrada no meio do terreno sem a cabeça e o pescoço. Não apresentava nenhuma gota de sangue, nem mesmo coagulado. Nery chegou a cortá-la com uma foice para confirmar o fato. Seu patrão foi testemunha e não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que presenciava. Encontramos 3 furos na galinha e ao redor dos ferimentos estava escuro. Nery chegou a comparar o corte com outras galinhas mortas para o consumo, mas era diferente. O corte era reto, não era uma mordida. A cadela que pertencia a eles também morreu, sem uma explicação plausível. Começou a surgir apenas pés de galinhas, estranhas tripas ou apenas asas pelo terreno. Podemos localizar apenas algumas penas no gramado, próximo a algumas pegadas, apresentando apenas 3 alelos, dedos. Um forte ou 2 esquisito começou a aparecer no fundo da chácara, presenciado por várias testemunhas. Um galizé desapareceu e 2 ou 3 patos da propriedade sumiram sem deixar vestígio. Em nenhum caso de aves mortas que foram encontradas ou sinal de presença de sangue. Em final de novembro de 1998, por volta das 0h30, foi avistado um vulto peludo pulando a cerca de arame. As galinhas e os gansos gritavam desesperados. Os 2 pastores estavam soltos e latiam agressivamente. Nery chamou um dos seus filhos, que assustados foram verificar, pois um dos cães começou a gemer como se tivesse sido machucado. Ele saiu e percebeu que o cão voltava latindo enquanto que a cadela gemia como se tivesse sido atacada. Lá fora avistado um vulto maior do que um cachorro. O pastor subindo a tela como se fosse um gato. Embriou-se no mato, urrando estranhamente. Perguntei como era o urro que Maurício Varacim também teve a oportunidade de presenciar em outra visita com Marcolino, e eles não souberam me explicar. Maurício tentou imitar o urro que está gravado na fita. Lembra um uivo misturado com um choro. Dia 28 de janeiro, sábado, o patrão de Nery foi pescar em um laguinho artificial da propriedade onde eles criam peixes. Seu filho Kleber desceu para verificar a pescaria. Escureceu e o Sr. Garrett, que se encontrava sentado às 20h15 junto com Kleber, ouviram um barulho de algo caminhando no mato. Em seguida sentiram um forte cheiro que estava começando a chegar. Assustado, o Sr. Garrett desistiu de sua pescaria noturna. Nery chegou a chamar um vizinho
caçador que possuía 3 cães de caça para que tomasse providência quanto ao tal bicho. Ele, acompanhado por um amigo, verificaram as pegadas e sentiram um mau cheiro. Kleber, que se encontrava com eles, ouviu um deles dizer ao outro: é aquele um. Em seguida afirmaram a Nery que voltaria no dia seguinte, mas nunca retornaram. Ela chegou a visitá-los, mas ele fugiu de sua presença. Conseguiu falar apenas com a esposa, que afirmou não saber o seu paradeiro. No início, quando perdeu as codornas, chegaram a chamar a polícia militar, que atendeu o chamado. Eles estavam armados com calibre 38, com uma 12 e um com uma 7,65. Sentiram um cheiro estranho e cochicharam entre si. Um deles, ainda com a arma na mão, solicitou à família que não comentasse o fato com ninguém, principalmente que não saísse de casa à noite. Chegaram a falar com a proprietária Elizabeth Garrett e aconselharam para que a cadela fosse solta à noite, para a segurança de sua caseira. A proprietária não concordou e disse para que Nery não soltasse os cães. A cadela, depois de atacada, ficou 3 dias sem comer normalmente. Os holofotes na chácara queimaram sem explicação. Segundo o eletricista que foi chamado para o conserto. Dias depois chamou novamente os policiais, que não atenderam a ocorrência. Na semana em que Nery não cedeu a entrevista, afirmou que presenciava novamente um objeto luminoso rondando a chácara à noite. O filho do granjeiro Moacir, citado no livro do Chupa-Cabras, afirmou que possuem 10 cães perdigueiros. Um deles teria desaparecido junto com 300 frangos. Os frangos desapareceram de dentro da granja sem deixar vestígio. O prejuízo do granjeiro gira em torno de R$900 mil. Nery afirmou que desapareceram de 3 a 4 codornas naquela noite. 6 codornas chegaram a desaparecer em uma só noite. Dos 29 passos, 7 desapareceram. Existe vestígio apenas de algumas penas que nos presenciamos a investigar o local. A uns 20 metros foi avistado um objeto que ficou a 1 metro da copa da mimoseira, sem ruído. Os cães latiam. O fenômeno perdurou por uns 2 minutos. Não apresentava luzes, mas apenas tinha pó cinza metálico. Tamanho de um aparelho de televisão, girando sobre seu próprio eixo. Possuía uma luz embaixo com um holofote. Iluminou a mimoseira, que aparentemente ficou queimada. Arrepiam-se só de lembrar. No dia 9 de janeiro, perderam outra ave, desta feita um galizé com 3 furos. Dentro do galinheiro, onde se encontrava trancado, não foram encontrados nem sequer penas no local do desaparecimento. Kleber também mencionou que há alguns dias, quando soltava as ovelhas para o pasto, percebeu que algo mergulhou rapidamente. Foi observar e notou o borbulhar, como se algo estivesse debaixo d'água. Mais tarde, ainda impressionado, vazaram a água do laguinho, mas nada encontraram. No período diurno, um avião civil tipo Teco-Teco costumava fazer voos rasantes sobre a região constantemente. Não notaram o prefixo. Também foram encontradas fezes tipo esfareladas espalhadas pela chácara ou na garagem da residência da proprietária. Também encontraram um vômito que possuía a metade superior de um sapo, banha e um rato. Futuramente ficaram de coletar qualquer tipo de material para posterior análise. Também cedi à família um filme Asa 100 para tirar fotografias do que encontraram pela chácara. Dei pelo período de um mês um pequeno gravador de pesquisa para que Kleber tentasse gravar o som, o rugido do estranho animal que ouviam. Infelizmente nada foi conseguido quanto à gravação, mas uma amostra de fezes foi conseguida no mês de abril. Levei a amostra para análise. Era idêntica em componentes à primeira análise de fezes feita na primeira vez em 1997. O que diferenciou foi uma grande quantidade de pelos que estavam impregnados na amostra. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.